Então, o princípio da casa dos pombos, o que é que significa isso? Ou o princípio das gavetas de Dirichlet, não sei pronunciar isso, Dirichlet, sei lá. Por isso que eu falo logo Casas dos Pombos. Além de ser um nome que eu sei falar, realmente é um nome mais interessante. Eu prefiro falar de Casas dos Pombos do que de Dirichlet. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma casa de pombo, outra casa de pombo, outra casa de pombo, outra casa de pombo. E eu vou botar aqui nessas casas, eu vou colocar 5 pombos. Vamos dizer que isso é um pombo. Vamos dizer que isso é um pombo. Pombo. Ok? Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar esses carinhas e colocar aqui dentro. Né? Dentro dessas gavetas. Tá? O que é que vai acontecer com certeza? Tenho que botar esses pombos nessas casas. Por exemplo, eu posso botar 2 pombos nessa primeira casa aqui. Posso botar nenhum nessa. Posso botar 2 nessa. E posso botar 1 nessa aqui. Essa é uma possibilidade de colocar os pombos nas casas, não é não? Concorda? Não é? Então aqui eu tenho 2. Deixa eu botar do vermelho, fica mais. Aqui eu tenho 2 pombos, aqui eu tenho nenhum pombo, aqui eu tenho 2 pombos, aqui eu tenho um pombo, e aí quando eu somar, dá o total de 5 pombos. Que eram os 5 pombos que a gente tinha aqui. Não é isso? Pronto. Você pode, em resumo, eu vou botar só números agora. Né? Posso colocar também 5 pombos aqui, nada, nada, nada. Posso botar 4, 1, 0, 1, 0. Eu tenho várias possibilidades. Tá? Eu poderia perguntar a vocês quantas são as possibilidades de colocar esses pombos nessas casas. Mas não é essa a pergunta que eu vou fazer. Né? A conclusão é que, independente da solução que você tiver para botar esses pombos, olha o que vai acontecer. Certamente vai existir uma casa. Pode fazer a distribuição que for. Aquela que eu tinha posto. Qualquer coisa que você fizer. Certamente vai ter uma casa com pelo menos 2 pombos. Conseguem visualizar isso? Ó, 5, 4, 2, 2. Então, em resumo, a situação, a primeira versão do teorema do princípio da casa dos pombos é o seguinte: você não só tem 5 pombos, você tem n mais 1 pombos.
E aqui você tem N casas. N casas. Então, o princípio da casa dos pombos diz: das casas dos pombos, se colocarmos N mais um pombos em N casas, então, pelo menos uma casa tem dois pombos. Aí você pergunta, mas não pode ter mais? Pode. Mas se tem 5 é porque tem 2. Concorda? Outra forma de escrever isso é, então existe uma casa, né? Posso escrever assim para não confundir muito vocês. Então existe uma casa, existe uma casa com pelo menos 2 pombos. Pronto. Com pelo menos 2 pombos. Super fácil, né, de entender. Vamos lá. Deixa eu ligar a luz aqui para ver o exercício que a gente pode fazer já. O princípio é realmente muito fácil. Então, tá aqui, ó. Exercício, exemplo. Você tem que colocar 5 pontos nessa figura aqui, ó. É um quadrado de lado 2. Você vai botar 5 pontinhos aqui. Escolha 5 pontinhos do jeito que você quiser. Então, existem 2 pontos. Vamos dizer P e Q. Desses que você escolheu, né? Dos escolhidos. Tais que a distância de P a Q não é maior do que raiz de 2. Aí você faz, gente, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver isso com pombo, com casa? Tá ligado? Muitas das questões de teorema de princípio da casa dos pombos, ninguém vai dizer a você quem é o pombo e quem é a casa. Entendeu? Então, o trabalho é seu. Vamos agora dizer quem são as casas e quem são os pombos. Então, antes de dizer as casas e os pombos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse quadrado e vou partir em seções. Tá? Aqui, ó, de lado 1, quadrado de lado 1. Ok? Então, aqui vai ser a minha casa 1. Aqui vai ser a minha casa 2. Aqui vai ser a minha casa 3. E aqui vai ser minha casa 4. E os 5 pontos vão ser 5 pombos. Ok? Então, já que eu vou ter que escolher 5 pontos ali, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou dizer exatamente quem é a casa 1, quem é a casa 2, quem é a casa 3, porque não está muito bem definido, né? Você poderia pegar um ponto, por exemplo,
Nada impede você pegar um ponto aqui no meio, ó, né? Aí, tipo, e aí? Isso aí é da casa um ou da casa 2? Aí tem que definir direitinho, tá? Então, eu posso chegar e dizer que é a casa um. Vamos lá definir a casa um. Casa um vai ser essa borda aqui com a borda vermelha. A casa 3, pega essa borda. Aí, aqui não vai ter nada. E aqui vai ser com. E finalmente, a casa 4. Que aí vai emendar tudo isso. E isso. E aqui não. Pronto. Então, essa é a casa 1, 2, 3 e 4. E aí, os 5 pontos são os 5 pombos. Vamos colocar aí. Aí o que é que o princípio da casa dos pombos diz? A gente está botando 5 pombos em 4 casas. Existe uma casa com pelo menos 2 pombos. Tá? Então existe uma casa com pelo menos 2 pombos. Ou seja, um desses quadrados tem pelo menos 2 pontos escolhidos dos 5, né? Pelo menos um quadrado tem 2 pombos. Então você pode escolher qualquer um aí. Escolha qualquer quadrado e diga que ele tem 2 pontos dentro do que você escolheu. Tanto faz, todos eles são iguais, tá vendo? Tá? Então vamos dizer, sei lá, o quadrado 3 tem um ponto aqui e um ponto aqui, sei lá. Tá? Então tá lá o quadradinho, não sei qual foi o que você escolheu. Vou deixar até ele de banda assim, para dizer que a gente não sabe qual foi exatamente o que a gente escolheu. Tá? Pronto. Esse quadrado tem lado 1. Né? É um quadrado do lado 1. Vou botar aqui, só para vocês não pensarem momentaneamente que poderia ser um retângulo. Então, um quadrado do lado 1 e você vai botar 2 pontos dentro aí. Então, tem 2 pontos aí dentro. Qual é a maior distância que 2 pontos podem ter dentro desse quadrado? Exatamente, na diagonal. A diagonal do quadrado, né? Você pega aqui, ó, a diagonal do quadrado ou a outra diagonal. Se o ponto tiver aqui ou aqui, aqui e aqui, ou, vou botar outra cor para não confundir, aqui e aqui, são as maiores distâncias que você pode ter entre 2 pontos desse quadrado. E que maior distância é essa? É o tamanho da diagonal. Qual é o tamanho da diagonal? De um quadrado de lado 1. Aí de 2. Então, se você escolher 2 pontos quaisquer aqui, P e Q, certamente a distância de P a Q não pode passar a de 2, que era o que a gente queria demonstrar desde sempre. Né? Lembra? Ó, 5 pontos escolhidos nesse quadrado, existem 2 pontos cuja distância não é maior do que raiz de 2. Beleza? Tranquilo.
Tem uma outra forma do princípio da casa dos pontos mais generalizado, que é o seguinte. Por exemplo, tem quantas pessoas aqui nessa sala? 33. 33 não é muito, um número muito... Deixa eu ver, 33. Pronto. Tirando eu, tem 32 alunos aqui. Então, nesta sala, tem 33 pessoas. Existem 9 pessoas que nasceram numa mesma estação do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Eu, por exemplo, nasci no outono. Aí, como é que a gente consegue deduzir? Como é que a gente consegue provar isso? Tá? É o seguinte. Vocês já ouviram falar de prova por contradição? Pronto. Então, como é que a gente prova por contradição essa frase? A gente quer mostrar que existem 9 pessoas que nasceram na mesma estação do ano. Aí vem uma pessoa e diz assim, opa, professor, isso é falso. Para essa pessoa dizer que é falso, ela teria que mostrar que no máximo 8 pessoas nasceriam na primavera, no máximo 8 pessoas teriam nascido no verão, no máximo 8 pessoas teriam nascido no outono, no máximo 8 pessoas teriam nascido no inverno, concorda? Porque se alguma delas bater 9, a frase é verdadeira. Para a frase ser falsa, teríamos que ter o seguinte. Vamos chamar aqui, vamos dizer que isso aqui é o número de pessoas que nasceram na primavera. Tem que ser, no máximo, 8. O número de pessoas que nasceram no verão tem que ser, no máximo, 8. O número de pessoas que nasceram no outono tem que ser, no máximo, 8. O número de pessoas que nasceu no inverno tem que ser, no máximo, 8. Então, vocês estão entendendo isso? Porque tem que ser, no máximo, 8? Porque eu quero que aquela frase seja falsa. Se algum desses números fosse 9, pronto, então vai ter uma estação do ano que 9 pessoas nasceram naquela estação, concorda? Pronto. Então, quando eu for somar todas as pessoas, se eu somar todas as pessoas dessa sala que nasceram na primavera, mais todas as pessoas que nasceram no verão, mais todas as pessoas que nasceram no outono, mais todas as pessoas que nasceram no inverno, dá todas as pessoas, concorda? Se eu somar número de pessoas da primavera, mais número de pessoas do verão, mais número de pessoas do outono, mais número de pessoas do inverno, tem que dar igual a todas as pessoas, né? Porque só tem essas 4 possibilidades, não é isso? Só que, olha o que a gente acabou de botar. Que esse número aqui, com certeza, é menor ou igual que 8. Que esse número aqui é com certeza menor do que 8. Que esse aqui é com certeza menor ou igual que 8. E que esse aqui é com certeza menor ou igual que 8. Então, se eu somar tudo... Deixa eu trocar de cor que vai ficar meio... Se eu somar todos esses números, qual é a conclusão que eu vou ter? Que todas as pessoas, o número total de pessoas, né? O número total de todas as pessoas é menor ou igual do que 8 mais 8 mais 8 mais 8, que daria
32. Pode uma coisa dessa? O número de pessoas dessa sala ser 32? Não. Porque olha o que a questão diz. A questão diz que nessa sala tem 33 pessoas. Então é um absurdo, tá? Qual foi o absurdo? O absurdo foi dizer que não tinha, dizer que todos esses caras são menores do que 8. Beleza? Então, o princípio da carga dos pombos na segunda forma, mais generalizada, então, o princípio das casas dos pombos generalizada. Seja N maior ou igual que K. Eu vou botar K maior do que 0, tá? Porque eu não... Casa nenhuma, aí é bronca. Se colocarmos N pombos em K casas, então existe uma casa com pelo menos o teto de N sobre K pombos. Todo mundo sabe o que é o teto, a função teto? Tá ok, né? Então, no exemplo anterior, a função teto, ela arredonda para cima como ele pega o x e ele dá o menor inteiro maior ou igual a x. Então vamos dar exemplos de teto. Quem é o teto de raiz de 2? É 2, né? Quem é o teto de π? 4. Quem é o teto de 0? É o menor inteiro maior ou igual. Tá? O teto de 0 é 0. Quem é o teto de menos 1 sobre 2? Beleza? Então, na questão anterior, tínhamos a quantidade de pombos era 33 e a quantidade de casas era 4. Né? E quem é o teto de 33 sobre 4? 33 sobre 4 é 8,25. Né? 9. Beleza? Que era o que a gente mostrou. Que tinha pelo menos 9 pessoas. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para ver uma questão que eu anotei. E a gente segue. Num conjunto de 40 pessoas, existem 4 com o mesmo signo. Tá? Como é que se prova isso? Pode ter mais com o mesmo signo. Pode ser todo mundo do mesmo signo, mas eu tenho certeza que tem 4 com o mesmo signo. Veja, prove. A questão é assim, prove
Tá? Prove que existem 4 pessoas com o mesmo signo dentro de um conjunto de 40 pessoas. Eu estou perguntando a vocês quem são as casas e quem são os pombos nesse caso. Então, são 12 signos zodíaco, né? Que a gente vai dizer que são as casas. E as 40 pessoas vão ser os pombos. Tá? Então, pelo princípio da casa dos pombos generalizado, existe uma casa com pelo menos o teto e 40 sobre 12. 40 sobre 12 é 10 sobre 3. 10 sobre 3 é 3,33. O teto disso é pelo menos 4 pombos. Convertendo a nossa linguagem, né? Signos são casas e pessoas são pombos. Então, existe um signo com pelo menos 4 pessoas. Dito de forma contrária, existem 4 pessoas que têm o mesmo signo. Beleza? Essa foi fácil. A gente tem que mostrar que de 1 a 20, se o cara escolher 11 números, sempre vai ter um número que vai ser múltiplo do outro. Vamos olhar direitinho como é que são os números. Eu vou fazer uma fatoração aqui, ó. 1 é o próprio 1. 2 é o próprio 2. 3 é 1. Eu vou dizer que o 1, ele na verdade, ele é 2 elevado a 0. O 3, ele é 2 elevado a 0 vezes 3. O que é 4? 4 é 2 ao quadrado. Tá? O que é 5? 5 é 2 elevado a 0 vezes 5. O que é 6? 6 é 2 elevado a 1 vezes 3. O que é 7? 7 é 2 elevado a 0 vezes 7. O que é 8? 8 é 2 elevado ao cubo. O que é 9? 9 é 2 elevado a 0 vezes 9. O que é 10? 10 é 2 elevado a 1 vezes 5. O que é 11? 2 elevado a 0 vezes 11. O que é 12? 2 elevado ao quadrado vezes 3. O que é 13? 2 elevado a 0 vezes 13. O que é 14? 2 elevado a 1 vezes 7. O que é 15? 15 é 2 elevado a 0 vezes 15. O que é 16 é 2 a quarta. Né? Que eu posso dizer aqui vezes 1. Então, todos os que só tem 1 aqui, ó, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. O que é 17? 2 a 0 vezes 17. O que é 18? 2 vezes 9. O que é 19? 2 a 0 vezes 19. E, finalmente, o que é 20? 2 ao quadrado vezes 5. Então, pessoal, todos os números que a gente viu, todos, olha o que eles são. Uma potência de 2 vezes 1, vezes 3, vezes 5, ou vezes 7, ou vezes 9, ou vezes 11, ou vezes 13, ou vezes 15, ou vezes 17, ou vezes 19. Então, todo número nesse conjunto aqui, de 1, 2 até 20, é da forma 2 elevado a um certo k, vamos botar aí, 2 elevado a certo i, vezes
um certo número com esse K ímpar. Não é ímpar, vou dizer já assim. Esse K certamente ou é 1, ou é 3, ou é 5, ou é 7, ou é 9. É todos os ímpares. Ou é 11, ou é 13, ou é 15, ou é 17, ou é 19. Tá? Então, todos os números têm essa forma aqui. Então, para formar um número de 1 a 20, qual é a escolha que você tem que fazer? Você tem que dizer quem é o K e quem é o I. Então, são quantos Ks disponíveis para você colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existem apenas 10 possibilidades para cá. Mas eu não tenho que escolher 11 números? Tá ligado? Eu não pedi para vocês escolherem 11 números? Então, se você vai escolher 11 números e só tem 10 possibilidades para cá, o princípio da casa dos pombos diz que dentre esses 11 números, existem 2 com o mesmo K. Quem são os pombos? Os pombos são os números que vocês escolhem. Quem são as casas? São as possibilidades para o K. Então, esses caras que estão aqui, ó, são as casas. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. São as casas. Então, tem 10 casas para 11 pombos. Então, vai ter alguma casa com pelo menos 2 pombos. Ou seja, vai existir 2 entre esses números que tem o mesmo K. Existe um número que é dessa forma aqui, 2 elevado a i vezes, sei lá, um certo m, e outro número que é 2 elevado a certo j, vezes o mesmo m, onde esse m foi escolhido lá dentro. Esse m foi escolhido dentro das possibilidades, tá? Entenderam, né? A gente escolheu 11 números. A gente sabe que todos os números são da forma 2 elevado a i vezes k. Como a gente escolheu 11 números com 10 possibilidades, então existem 2 números com a mesma possibilidade, ou seja, m é essa possibilidade. Então, olha aí, um vai ser múltiplo do outro. Estão vendo que um vai ser múltiplo do outro? Porque, por exemplo, se o i for maior do que j, se i for maior do que j, então 2 elevado a i m, eu posso escrever assim, 2 elevado a i menos j vezes 2 elevado a j vezes m. Esse é um número, esse é outro número, e aí fica claro que um é múltiplo do outro. Tá? Se o i for menor do que j, você inverte. Ao invés de botar i, você bota j. Você pode botar sem perda de generalidade que o i é maior do que j. Tá? Beleza? Então, nem sempre as casas e os pombos vão tá rápidos para você ver. Beleza? Às vezes você tem que manipular um pouco até entender quem são as casas e quem são os pombos. Tá?